Estamos no Abril Marrom, mês de prevenção, combate e reabilitação a diversos tipos de cegueira. O RJ vai mostrar agora a história e os desafios de quem precisa conviver com os problemas de visão. O Marcel teve que lutar a vida toda contra um glaucoma congênito. Durante a juventude, chegou a fazer 5 cirurgias para conseguir continuar enxergando. Mas aos 21 anos ficou completamente cego. Como foi uma perda gradativa, então às vezes eu nem sentia muito que estava perdendo a visão. Só quando eu começava a se esbarrar nas coisas, colocar a mão para perceber os objetos, foi aí que eu fui percebendo que realmente estava perdendo a visão. Hoje ele tem 34 anos e conseguiu vencer as limitações e conquistar muitos sonhos. Se formou em História, passou num concurso público, casou. Além da força de vontade, ele pôde contar com a parceria do Vesser. O cão-guia foi doado em 2011 por uma fundação dos Estados Unidos e é fundamental na rotina do Marcel. Não é fácil, porque às vezes você esbarra na sua limitação, né? Apesar de tudo isso daí. Mas hoje com a tecnologia, com o cão-guia, hoje a coisa está bem mais fácil de lidar do que há uns anos atrás, que era muito mais complicado. Um problema de visão também transformou a forma com que a Leiliane enxergava o mundo. Ela tinha uma doença chamada ceratocone, que deforma a córnea. Nós mostramos a situação dela aqui no RJTV. Na época ela realizou um grande sonho. Depois de tentar várias formas de tratamento, fez um transplante de córnea para o olho esquerdo. Mudou muita coisa, eu passei, a ter mais nitidez em tudo. Com a casa, com as coisas, deu para enxergar bem melhor do que eu estava enxergando, porque minha visão estava muito ruim. Mas nesses 3 anos não foi só a visão que mudou. A Liliane engravidou de gêmeas. As meninas já estão com 6 meses e não são os únicos presentes que ela ganhou. Há menos de uma semana, a Liliane fez um transplante da outra córnea. Ela ainda está se recuperando, mas só tem motivos para sorrir. Desse transplante de agora, eu esperava mais ainda, porque era o olho que eu menos enxergava. E que as meninas, isso vai melhorar bastante. Já estava bom com um olho bom. Agora vai melhorar bastante para mim cuidar delas, Cuidar do meu filho, do meu marido, da casa. Tudo vai mudar. Os cuidados com a saúde dos olhos devem existir em todas as fases da vida. O objetivo da campanha Abril Marrom é minimizar os graves efeitos provocados pela perda da visão. Vamos saber mais sobre esse assunto com o oftalmologista Tiago Padilha. Se você tem dúvidas, manda pra gente então a sua pergunta pelo telefone ou pelo g1.com.br/TV Rio Sul. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada boa tarde pela participação no RJ. O cuidado com os olhos precisa realmente ser desde o início, desde a primeira infância? O cuidado com os olhos, ele começa quando a criança nasce. Então, a gente tem uma rotina, que é o teste do olhinho, assim que ela está no berçário, assim que ela sair, que é a investigação do reflexo vermelho para identificar algumas patologias. Por exemplo, algum retinoblastoma, que é um tumor comum em crianças, não é tão comum, mas pode acontecer, e catarata congênita, em alguns casos. E como perceber que a criança pode ter um problema mais grave? A percepção dos pais é importante nesse momento? Numa foto, numa dor? Uma queixa? A percepção dos pais é muito importante, porque o desenvolvimento da criança é basicamente visual, no início, e aí o estímulo visual é muito importante. E alguns, por exemplo, reflexo vermelho, como você falou, de algumas fotos é importante também, porque aí pode identificar alguma patologia ou não. O estrabismo também, algumas coisas podem influenciar. O pai percebe muito, geralmente, Na fase adulta, já, quais são os problemas graves que merecem atenção, os problemas mais comuns? A criança vem dessa parte, depois aí vem a parte escolar, que aí começa a questões de grau mesmo, ou às vezes identificar uma ambliopia, que é o olho preguiçoso. Quando chega na idade, na adolescência, tem outras doenças que também podem acontecer, por exemplo, um ceratocone, como foi o caso da Leiliane, como foi o caso de outras pessoas também, algumas doenças também, uma alergia, alguma coisa assim. Quando chega na fase adulta, já pode começar a ter outros problemas, por exemplo, associado a diabetes, a hipertensão e a vícios de refração também.
A gente já tem uma pergunta, olha, da Ana Fátima Pereira, dona de casa de Três Rios. O marido dela tem glaucoma, trata há 7 anos. Mesmo com o tratamento, ele tem ardência nas vistas. Ele precisa mudar o tratamento? Ah, tem que conversar com o médico dele, né? Mas, assim, a questão de uso de medicamentos tópicos também tem efeitos colaterais, né? Então, a ardência pode ser um dos efeitos colaterais em relação ao medicamento que ele está usando. E o glaucoma realmente é uma doença muito comum na fase adulta? Em que na fase adulta, quais outras doenças? na fase adulta e já passando para a terceira idade, aí a gente já começa a ter a maior causa de cegueira irreversível do mundo é o glaucoma. Então, assim, o glaucoma é uma das doenças mais prevalentes que causa uma cegueira irreversível. Aí, já falando em cegueiras reversíveis, são aquelas que a gente consegue intervir de maneira rápida e curar, a catarata. Então, a gente tem algumas doenças que são mais prevalentes, por exemplo, a catarata é mais prevalente nessa fase da terceira idade e é a maior causa de cegueira reversível do mundo. Então, o médico consegue, você fazendo sua prevenção anualmente, de acordo com a orientação do seu oftalmologista, você consegue identificar algumas doenças precocemente e intervir ou tratar para não piorar. Tá ótimo. Obrigada pelas suas informações, por tantos esclarecimentos aqui no RJ. Uma ótima tarde. Obrigado a todos.